esse seja não só mais um domingo, mas um domingo que a gente seja de fato mergulhado na palavra. Se tem algo que eu entendo para o qual Deus me chamou e chamou cada um de nós, é para que sejamos cartas vivas, como Paulo dizia. Obrigada, Gu. Cartas vivas, que possamos ser lidos na maneira como nós vivemos, na maneira como falamos, que as pessoas olhem para nós e possam conhecer Jesus. Porque nem todo mundo vai ler uma Bíblia, mas todas as pessoas à sua volta vão ler você. Vão ler quando você reage na maneira da dor, no dia mau, no dia bom. Se teu coração se ensoberbece, ou se você mantém ele humilde quando as coisas dão certo. A maneira como você vive é a maior pregação que você carrega. Crianças não vão olhar para você, para o que vocês dizem. Tinha até um pagode antigo que vivia dizendo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque esse é o padrão do mundo. É o padrão de quem não conhece Jesus. Mas o padrão de um homem, de uma mulher de Deus, é como o de Paulo, que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando uma criança olha para você, ela quer ver o que você está fazendo. Ela vai desenvolver trejeitos, ela vai desenvolver falas, comportamentos. Nem tudo é culpa da escola. Às vezes, é da tua intimidade. É daquilo que você tem feito e a criança está observando e correspondendo àquele pensamento, àquele comportamento, àquela maneira de viver. E é por isso que hoje eu separei um tema. Talvez todo mundo viu aí, esse fim de semana, muita gente comemorando o Halloween, não é verdade? E às vezes a gente fica tão ofuscado por aquilo que nós não devemos fazer, que nós deixamos de fazer o que devemos. Talvez alguns ficaram preocupados de não ir a ambientes que tinham Halloween. Talvez alguns ficaram preocupados em explicar Halloween não é de Deus. E a gente ficou tão imerso, tão distraído por isso, que talvez não celebramos aquilo que deveria ser celebrado. Porque no dia 31 de outubro nós celebramos, na verdade, a Reforma Protestante de 1517. E a sua fé é fruto dela. Você sabia disso? Muitas vezes nós precisamos entender e pedir ao Senhor clareza para onde Ele quer que a gente olhe. Senhor, aonde eu devo focar os meus olhos? Porque, de fato, a Bíblia o tempo inteiro ensina que a gente deve manter os nossos olhos fitos em Cristo. É isso que os evangelhos nos ensinam. Assim como a palavra fala no momento de preocupação: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não nos chamou para ter uma fé medrosa daquilo que eu não devo, mas uma fé corajosa daquilo que eu sou chamado a ser e chamado a fazer. A gerar diferença nos ambientes, porque uma fé que se fecha, ela é um ritual e não uma comunidade. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que é as 5 solas. O que são as 5 solas? Há mais de 500 anos, em 1517... um monge chamado Martinho Lutero, ele morava em Wittenberg, na Alemanha, e ele começou a estudar a Bíblia. Ele estava estudando para ser padre, para ser clérigo, e no meio dos seus estudos da Bíblia, no meio do seu aprendizado de latim, ele começou a descobrir que muitas coisas que a igreja vivia naquele momento não se encaixava com aquilo que o evangelho, que a Bíblia carregava. Quero lembrar que nessa época, gente, o sinônimo de fé, ele era dominado por uma igreja, pela igreja católica. E naquela época, o que aconteceu? Havia um movimento de grande reunião de recursos para desenvolvimento daquela igreja. E eles fecharam a leitura da Bíblia para o latim. Então a leitura da Bíblia, ela basicamente era no latim. Se você não sabia latim, você não lia a Bíblia. E quem aprendia latim? Monges e padres estudando para falar sobre a Bíblia. Só que as cerimônias eram realizadas, as missas, com pessoas lendo a Bíblia em latim de costas. Isso significava que eu e você, a gente jamais saberia o que de fato diz a Bíblia. Então não havia esse acesso. A Bíblia tinha sido fechada nesse ambiente. E Martinho Lutero, quando começa a estudar, ele desenha 95 teses de atitudes que naquele momento não combinavam com o que a Bíblia de fato dizia. E nessas 95 teses, ele pregou na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. Eu fui lá com o Jonas, estava grávida de Davi. E acho que é por isso que esse menino é profeta.
Porque ontem, enquanto estava acontecendo no nosso condomínio Halloween, e a gente falou, nós vamos aqui, vamos sentar e conversar sobre a reforma protestante. E cumprimentamos as pessoas, conversamos com elas. Mas a gente voltou para casa para conversar sobre a reforma. David, espera aí, ele abriu a porta do quarto dele, pegou o teclado dele, começou a tocar no último volume. E eu disse, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou mandando louvor para lá. E a gente começou a rir. Diz que realmente as coisas que você vive hoje, você acha que não podem não impactar na tua vida? Tudo na tua vida está interligado. Com Deus não tem coincidência, tem cristocidência. Jonatas olhou para mim e fez, tá vendo? O que foi botar quando você estava grávida, essa barriga na porta da igreja de Wittenberg? Porque ele começou a cantar e simplesmente adorar o Senhor e exaltar o nome do Senhor. E ele ficou ali, cantou, tocou, louvou. Daqui a pouco ele fechou a janela e fez, pronto, agora podemos conversar. Que interessante quando nós entendemos quem somos e para que Deus nos chamou. E ele estava preocupado que aquelas crianças não tivessem medo ou pesadelo à noite. Mas ele estava ali exercendo algo que Deus tinha chamado ele a fazer. Foi o que aconteceu com Lutero. E Lutero fixa essas 95 teses, que mais na frente vão dar um resumo delas, são essas 5 solas. Então, a partir do momento que esse movimento acontece, nascem as 5 solas. Para quê? Para que a gente nunca esqueça de voltar ao lugar essencial do que Jesus fez por mim e por você. E aí hoje eu quero pregar em cima delas, para que a gente tenha esse conhecimento. É tão importante nós entendermos isso, porque isso é parte da nossa história e da propagação do Evangelho. E o que é muito interessante é que, hora nenhuma, Lutero queria criar uma nova religião. Lutero só queria reformar aquilo que estava errado. Na maioria das vezes, muitas coisas novas vão surgir, gente, do desejo genuíno de não perder a verdade. Tem coisas novas que nascem porque elas nunca foram o anseio de algo novo. Elas foram o anseio do antigo ser curado. Mas aí, quando o antigo diz não, algo novo vindo, algo novo vindo. Deus começa a empurrar a gente para a novidade de vida. Aí você não quer sair de um lugar e Deus fecha aquela porta e diz, meu Deus, algo novo vindo. Aí você diz, eu não queria, mas eu queria resolver essa amizade. Algo novo vindo. Mas eu queria ficar nesse lugar. Algo novo vindo, alguns momentos da nossa vida, você escolhe ou viver a verdade de Deus, ou se conformar com lugares do passado que contestam essa verdade. E aí você não queria fazer nada novo, mas algo novo nasce de você, porque de você nasceu um desejo genuíno de voltar ao essencial, de amar o Evangelho, de fazer a diferença, de não ser como os outros, de honrar a tua esposa e não ser um homem imoral, de honrar o teu marido. E você diz, meu Deus, as minhas mesas estão mudando. Deus não muda as mesas antes de mudar a nossa essência. Mas uma essência nova não cabe. Porém, pois, vinho novo em odre velho. O odre velho não sustenta o vinho novo. Ele rompe. É uma violência com aquele odre. Porque algo novo vai impactar a estação antiga, para que você se movimente para uma nova estação. E isso não é sobre legado. Isso não é sobre questões geracionais. Isso é sobre vida. Isso é sobre portas antigas que Deus fez. Você entre em crise, saia da crise, fique em Cristo. Porque se você quer tudo de Deus, dê a Deus tudo de você. De vez em quando você abre a porta e começa a adorar. Não para confrontar o diabo, mas para dizer que em você habita Jesus Cristo. E há um adorador que não se conforma com as dores e as doenças à sua volta. Esse é um lugar de entrega. Quando Deus faz algo novo nascer, Ele só pode fazer algo novo e puro nascer de quem não tem o desejo de fazer a própria história, mas quem ama tanto a história de Jesus, que Ele sabe que pode contar contigo, assim como Ele contou com Eliseu, que queimou carroças, queimou pontes e disse, eu preciso da dupla unção, eu preciso da dupla honra. Eu posso perder tudo, conquanto que eu não perca o Senhor, contanto que eu não seja desobediente à tua voz. Tem muita gente complicada em sua própria vida, porque está amando tudo antes de amar a Jesus. Então está sempre segurando as pontas de onde está segurando ali para não criar problemas. Quando na verdade você se entrega ao Senhor a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
E todas as demais coisas te serão acrescentadas. Se tem algo que você perdeu no caminho, é porque você não precisava. É difícil ouvir isso. Mas tem gente que está com vários conflitos na vida porque já negociou a presença de Deus para não negociar o resto. Deixa eu te ensinar uma verdade. Negocie tudo, mas não negocie Jesus. Porque se você tiver Ele, você tem tudo. E ainda que você tenha tudo, se você não tiver Jesus, você não tem nada. E às vezes a obediência custa tudo. Para que você não perca a presença. Às vezes a obediência vai te custar aquele acordo no trabalho. Às vezes a obediência vai te custar um determinado assunto numa mesa. Às vezes a obediência vai te custar não ser amado por todo mundo. Porque você escolheu amar a Cristo. A obediência muitas vezes custa tudo. Mas Deus não deixa um filho e uma filha dele abandonado, desprovido, humilhado, esquecido. Porque se nós olharmos para os homens antigos, se de fato lermos a Bíblia, se amarmos essa palavra e amarmos ao Senhor, veremos que a vida do crente pode não ser confortável, mas a vida do crente é uma vida plena. O conforto às vezes está matando o teu destino e fazendo você entrar em crises. Você deita, mas você não tem paz. Você se levanta, mas você não tem propósito. A vida do crente às vezes é no meio de um naufrágio, encontrar o evangelho sendo espalhado. A vida do crente é orar e ver milagres acontecendo, doenças indo embora. A vida do crente não é uma vida com ausência de problemas, mas é uma vida onde o problema não é maior que Jesus Cristo. É uma vida onde mesmo em meio aos abandonos, às traições, aos medos, às vergonhas, às dores emocionais, ele se encontra num lugar seguro, porque ele está voltando o tempo inteiro para a essência. Ele está o tempo inteiro voltando para o lugar seguro. E ainda que o mundo esteja em guerra, dentro do crente há paz. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o que disse Jesus. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E Ele é a paz que excede todo entendimento. Então as 5 solas nascem desse desejo genuíno de Lutero, de não perder a verdade e permitir que a Bíblia fosse acessível para mim e para você. Naquele tempo a fé havia se tornado uma estrutura, havia se tornado paredes, algo que eu não entendia. A fé havia se tornado cheia de regras, barganhas, medo de Deus. Deus era apresentado como um homem mau, onde ou você faz o que estão dizendo, ou esse homem mau vai te punir. Então nunca era um Deus que podia curar você, nunca era um Deus que você podia se relacionar, mas era um Deus que você não temia. Temer é amor reverencial, mas era um Deus que você tinha medo. E quando Lutero começa a estudar a palavra, ele começa a ver que esse não era o Deus, certo? Essa não era a verdade, essa não era a palavra original. O Espírito Santo estava soprando no ouvido de Lutero e dizendo: volta ao Evangelho, volta para Jesus. Porque a gente pode estar numa igreja sem ser convertido. Ou a gente pode ser um crente ativo, mas desviado no coração. Onde nós estamos fazendo tudo, onde nós estamos batendo toda a meta, mas dentro de nós somos miseráveis. Porque não possuímos Deus e não conhecemos a sua presença. O maior empecilho para alguém conhecer Jesus é um crente meia boca. Quantas pessoas eu já sentei em atendimento e gabinete? Ah, mas era assim. Meu pai estava lá, servindo na igreja, minha mãe estava lá. Mas chegava em casa, era crítico o dia inteiro. Mas me humilhava. E você pega aquela história, quantas pessoas vêm com trauma de ambientes cristãos, não porque tem trauma de Jesus, mas porque tem trauma daqueles que se diziam imitadores de Cristo. E quando você começa a conversar com aquela pessoa, ela não conheceu Jesus de verdade, então ela acredita que Jesus não pode fazer nada. Jesus não pode curar, Jesus não pode sarar, Jesus não pode restaurar, Jesus não pode mudar a história. Por quê? Porque ela viu Jesus a vida inteira na vida daqueles cuja vida não tinha nada a ver com Cristo. Quantos? E eu tenho que sempre dizer a mesma coisa. E é o que eu vou dizer a vocês essa manhã. Alguns de nós conheceu a religião, mas não todos conheceu Jesus.
Alguns de nós conhecemos os protocolos, alguns de nós conhecemos os não podes, alguns de nós conhecemos os traumas, alguns de nós conhecemos as maldições, mas poucos de nós conheceu a vida, e a vida em abundância que flui direto do trono do Pai. Alguns de nós conheceram pessoas que falharam, pessoas que não representaram bem o Senhor. Alguns de nós conhecemos machucões, palavras, ofensa. Mas poucos de nós conhecemos quem de fato é Jesus. E essa é a diferença entre religião e evangelho. E é por isso que a Bíblia fala: a letra mata e o Espírito vivifica. O que a Bíblia está ensinando? O que a palavra está ensinando? O que os evangelhos estão ensinando com isso? É que a gente não deve ter a letra, não. Mas é que a letra, sem a presença de Deus, é só um conjunto de combinados e regras. Igual você num condomínio. Não faça isso, não pare lá. E sempre tem aquele vizinho chato, parou em cima da linha, que está lá vigiando os pormenores. Alguém que disse, voou a cueca do varal, dá uma multa. Não tem esses? Pois é, a igreja também tem. E cuidado, que a gente vai ser tudo vizinho do outro no céu. Só que lá as regras não são da carne, são do Espírito. E até quem é murmurador na terra, que Jesus está curando, quando chega lá vai ser só adorador. Porque lá não há dor, não há ranger de dentes, lá não há divisão, não há chatice, lá não há crítica. Lá é um lugar onde nós vivemos a plenitude de quem Deus é. Então vamos parar de ser um pedacinho do inferno na terra e vamos começar a ser um pedacinho do céu uns para os outros. Vamos viver um evangelho puro e genuíno. Então a letra sem vida é o vizinho da listra do carro. Parou 1 milímetro da sua roda na faixa que pertence a nós dois. O evangelho é que nem uma vizinha que eu tive, mineira, quando eu cheguei em Campinas, que todo fim de tarde batia na minha porta e disse, hoje saiu pão de queijo. Meu filho já batia na porta dela. Uma senhora linda, seus cabelos brancos. Pela manhã ela botava uma roupinha de academia, ia correr na praça, ela voltava. E na casa dela sempre tinha filho, neto, todo mundo entrava, você ouvia risada. E quando a risada estava alta, ela batia na minha porta também, minha filha. Sei que sua mãe não é daqui, fiz pãozinho de queijo, vem cá tomar um café. E quando eu vinha de Recife, eu trazia comida para ela, ela trazia para mim, a gente era best. O evangelho é essa vizinha. E a religião é a chata da linha da roda do carro. Então se a gente voltar à essência, cada dia mais a gente vai comer pão de queijo. Mas se a gente ficar na religião, cada dia mais a gente vai disputar a linha do estacionamento. Então pelo amor de Deus, voltemos ao evangelho, que pão de queijo é melhor. Voltemos ao evangelho. Então Lutero voltou ao evangelho, mas aquilo sacudiu a vida de Lutero. Lutero foi expulso da instituição. E com essa expulsão se levanta a reforma protestante. Porque farol é Bíblia, mas também é aula de história, amém? E o que acontece? Essa revolução da reforma, essas 5 solas, esse voltar ao evangelho, trouxe essas verdades que desafiaram aquela geração, mas também a nossa hoje. Se você parar para pensar, talvez a gente não viva a cobrança de indulgências, que era cobrar para você entrar no céu. Tu já pensou? Tu estava passando na rua, alguém segurava em tu, um parente teu morreu, ele dizia, se não pagar agora, isso e aquilo, essa pessoa vai para o inferno. O que tu fazia? Tu corria e pagava e dava a você um prazo. Era isso que a igreja estava fazendo. Mas hoje em dia, se você não for para o curso tal do não sei o que, do Paranauê, do Paraná e Tererê, e você não fizer aquilo, você não é tão crente assim. Nem por força, nem por violência, mas pela minha palavra, diz o Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Então, a gente já vivendo muitas vezes um tempo parecido. Estamos vivendo um tempo de muitas vozes e pouco evangelho. Aí você segue alguém que você nem sabe qual é a base da pessoa e acredita no que ela diz. Mas é besta, né? Você vai lá e nem... Tu sabe, é gente atacando a igreja para cima e para baixo, se dizendo teólogo. É gente falando só de prosperidade e se dizendo seguidor de Cristo. É gente dizendo para você que tem uma forma de ser crente
Que se fizer assim pode, se não fizer assim não pode. Se você tem aquilo, você não tem. Deixa eu te dizer uma coisa, no peito do sacerdote em Israel tinha 12 pedras, representando 12 tribos. Meu amor, presbiteriano é de Deus, batista é de Deus, Assembleia de Deus é de Deus. E você vai começar a dizer, cada povo, eu vou dizer a você, 12 pedras no peito do sacerdote, porque é multiforme, sabedoria de Deus. Deus não faz todo mundo ser igual. Olha pro lado, é todo mundo gêmeo? É não, tem os baixinhos, os altinhos, os maguinhos, gordinhos, o cacheado liso. Porque Deus ama essa mistura. Tem o que falar alto, o que falar baixo, o comportado, o espalhafatoso. E todos eles foi o Senhor que fez. Então cuidado. Porque Deus não criou o povo de uma forma só. A única coisa que nós temos em comum é o Evangelho. O que temos em comum é Jesus Cristo. E quando a gente subir não vai ter placa. Tu acha que vai ter assim, a fila da Farol, por favor. A fila da Assembleia de Deus. A fila dos presbiterianos. Já imaginasse a fila da Assembleia junto do presbiteriano? Quando a Assembleia bater esse palmo, o presbiteriano dizer, vai ficar. Aí o Assembleia dizer, tu não tem espírito, vai ficar também. Tu acha que Deus está ligando para isso? Não, Ele vai misturar, ó, tudinho. Tudinho. Tudinho misturado. Vai ser um lá baixeira e canta labanai, o outro pegando a Bíblia para conferir os versículos. A questão é que nós vamos subir. Então para de ficar reclamando para tu não acabar ficando. Então, muita religiosidade, pouca transformação. As 5 solas não são só um movimento histórico. As 5 solas é o chamado para a igreja desse século. É um chamado para mim, para você. É um chamado para a atualidade. É um chamado para voltar à essência, para voltar às raízes do Evangelho. Vamos começar? A base da palavra de hoje vai ser Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ok? Vamos ter isso em mente. A chuva é para a glória de Deus. O sol é para a glória de Deus. Os ritmos é para a glória de Deus. Sua família é para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. Porque foi nessa época que a igreja separou as coisas entre secular e santo. E essa divisão, quantos de nós tem dentro de nós ainda hoje isso? Ah, isso daí é secular. Trabalho, não, trabalho é de Deus. Tripalium era um instrumento de tortura da Roma antiga. Aí botaram esse nome para dizer que trabalho é isso. Mas trabalho na Bíblia, bato nessa tecla direto, porque Deus não criou filho vagabundo. Na Bíblia diz que quem não trabalha é melhor que não coma. Aí depois vem me dizer que Deus é comunista. Tinha muita... Fica quieta. Fica quieta que hoje eu vou focar aqui nas 5. Trabalho para o povo de Deus é avodar. E avodar é a mesma palavra que se usa para adoração. Então vamos dar um exemplo. O Paulo aqui, ministrando louvor, ele está trabalhando e adorando tanto quanto quando ele durante a semana está no mercado de trabalho dele, dirigindo, está falando no telefone, fazendo reunião. Percebe? Então, para Deus, ele está em avodar aqui e está em avodar quando ele vai para casa. Ele está em avodar quando ele pega na mão da esposa dele. Amor, o que nós vamos comer hoje? Ah, vamos para tal lugar. E ele está ali com a família dele, ele está fazendo o quê? Ele está em avodar, ele está em adoração. Quando ele vai dormir, quando ele descansa, os seus amados Deus dá enquanto dorme, ele está fazendo o quê? Avodar, ele está em adoração. Percebe? Então, avodar não é um momento, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Por exemplo, a Nath está tirando foto no culto. Ela tem isso como uma das ferramentas dela, do dia a dia de trabalho. Então ela caminha entre o mundo jurídico e a fotografia. Se ela está fotografando fora da igreja, ela está em avodar. Ela não ia estar em avodar se ela estivesse tirando foto de mulher para Playboy. Aí não era avodar, né? Era desvirtuar o dom. Conseguiu entender a diferença? Que bom. Mas ela está em avodar aqui e ela está em avodar fora. O grande presente é eu poder pegar o meu avodar e servir a Deus. Tu já pensou que presente não é bom para Deus não, é bom para tu. Que a gente é uma geração meio exclusivista, né? Utilitarista. Que é bom pra mim. Rapaz, eu quero saber o que é bom pra Deus. Que eu quero me gastar inteirinha pra Ele.
O primeiro é dele, o que sobrar é meu. E nunca ficou faltando. Na verdade, só sobrepujou. Só sobrepujou. Porque o mundo moderno, tudo agora assim, cuidado. Cuidado, é o mundo da frescura. Me perdoe. Me perdoem, gerações. Mas é o mundo da frescura. A gente está se poupando tudo. Tanto que está tudo com cara de gasto. Porque ele não está se gastando em Deus, está se gastando em problema. Está se gastando em desgaste emocional. Está com desgaste no trabalho. Porque a gente não tem ferramenta para lidar. Um homem ou mulher de Deus, quando se gasta em Deus, recebe dele ferramentas para lidar com o comum. E sabe que seu problema é pequeno demais diante do tamanho do seu Deus. Aí a pessoa se enfia em 4 ministérios. Estou cansado. Aí faz tudo mal feito. Escolha um, mas dê a vodar. Para de besteira. Se gasta para ele. Se entrega. Saiba gerir melhor seu tempo. Seu problema não é a igreja. Seu problema não é o trabalho. Seu problema não é a família. Seu problema é a falta de gestão de tempo. Falta de autogoverno. Falta de autogestão e liderança pessoal. Porque hoje em dia, como é que o povo faz jejum? Começa às 6 da noite e termina às 6 da manhã. Dormiu a maior parte do jejum. Isso não é jejum. A gente não aprendeu a se desafiar mais. A gente aprendeu a procurar uma maneira mais confortável de viver Cristo. Desculpa, o evangelho não é confortável, mas o evangelho é mudança de vida. Aleluia. Mas vamos para o primeiro. Sola Escritura. Só a Escritura. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Então, vamos lá. Então, a Bíblia não é um docinho de coco. A Bíblia é útil para ensino, para eu aprender o que fazer, para eu aprender onde ir, para eu aprender a tratar com as pessoas, para eu aprender qual é a regra moral que eu tenho para trabalhar, até onde eu devo ir, não devo. Então a Bíblia me ensina, Provérbios tem tudo, meu amor. Te ensina até a fugir de mulher estranha para o homem. Ensina para a mulher a não ser maledicente. Que é melhor morar numa casa com teto furado do que com mulher reclamona. O que a Bíblia está fazendo aí? Te ensinando, não seja reclamona. Ensinando ao homem, cuidado com os ambientes que você está. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará. Está dizendo a você, olha, você tem que ser intencional em educar. Não entrega para a escola. Você acha que 2 cultos por semana na igreja vai resolver? Você vai abandonar seu filho, emocionalmente, espiritualmente? Eu sei que Deus tem graça. Alguns aqui foram frutos de salvação de escolinha bíblica, porque a semente ficou lá. Mas você está ouvindo a palavra, faça bem seu papel. Não deixe seu filho ser molhado pelas chuvas que você fugiu de tomar, não. Tome banho nas tempestades, para que seu filho ande no seco. Lute guerras para ele não ter que lutar. Facilite o caminho da criança, pelo amor de Deus. Então, ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Isso é, você está errando o caminho. O Senhor vai lá e te reposiciona. Através da palavra. Ela é útil para a correção. Repreensão é cuidado. Correção é errou, agora é assim que ajeita. E útil para a instrução na justiça. Para que você viva tudo que Ele tem para você. Então Ele está falando aqui que Ele está dizendo assim, olha, a Bíblia tem tudo que alguém precisa. E Ele estava batendo na mentira de que a Bíblia era proibida ao povo. Para você ter ideia, eu fui no castelo que Lutero ficou escondido quando ele começou a ser perseguido. Após as 95 teses, ele prega na porta da igreja de Wittenberg 95 teses. E ele começa a ser ameaçado de morte. Ele foge para o castelo de um fidalgo. E lá ele se esconde num quarto, no alto de uma torre. Daí surge aquele louvor, Castelo Forte é o Senhor. Esse louvor é fruto da reforma protestante. Gerações após gerações, a história foi sendo contada até que o louvor foi criado, honrando esse tempo de Lutero. Quando você chega nesse lugar, eles não mexeram em nada. Eles têm um ser que você pode olhar o lugar. Lutero abriu a Bíblia ali, pegou vários papéis e começou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Nós temos uma pastora lá na Alemanha, a pastora Dani. Eu creio que Deus colocou a gente naquele lugar, em primeiro lugar, porque lá é lugar da reforma e é lugar onde a Bíblia começou a ter acesso para todos nós. E ele começou a traduzir. Só que ele tinha briga tão grande com o diabo. Porque toda vez que Deus está fazendo algo novo, eu acho que o diabo senta assim. Ele senta de perna cruzada e deixa. Tá tendo guerra. É porque Deus tem para você um chamado. Mas o inimigo tem medo do potencial que Deus plantou dentro de você. Porque se você vive o que Deus te chamou para fazer,
Quem sai perdendo é o diabo. Quem sai perdendo é o inimigo. Quem sai perdendo é o inferno. Quem sai perdendo é os planos de Satanás. Então toda vez que você começa a se levantar, toda vez que você está lutando, perigo, meu filho, é você não ter guerra. Que se você não tiver guerra, você está do lado do diabo. Se não tem vento contrário, você está do lado errado. Não é que sua vida é uma constante guerra, não. Mas tem momentos decisivos que o inimigo se levanta para matar, roubar e destruir. E aí Deus diz, mas eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se a guerra não te matar, você mata ela. E você chega nas paredes do castelo de Wittenberg, tem arranhões. Porque a Bíblia diz que as guerras eram tão intensas na mente de Lutero. Ele literalmente lutava contra o diabo. Isso não sou eu que digo, não. São os guias historiadores, que nem crentes são. Que diz que ele lutava com espíritos malignos. Ele chorava traduzindo a Bíblia. Ele sentia uma opressão, um ataque na mente dele. Você vai morrer. Ele ouvia vozes do diabo. Ele sentia o corpo a corpo. E ele se levantava às vezes cheio de roncha. Esse amigo dele entrava nessa sala para orar com ele. E ele estava arranhando as paredes de tanta angústia que ele sentia. Mas ele terminou. Ele traduziu a Bíblia. E assim que ele traduziu a Bíblia, ele parou de sentir essas guerras. E ele começa, junto com a sua esposa, a fundar, por exemplo, a primeira universidade onde mulheres têm direito ao ensino. Primeira universidade que mulheres estudaram foi fruto da Reforma Protestante. Primeira escola onde meninas estudaram, fruto da Reforma Protestante. A esposa dele recebia crianças em casa e lecionava para elas latim e o alemão. E elas aprendiam a ler e a escrever. Porque uma reforma que não muda a vida de ninguém não é reforma. Porque uma reforma que não melhora o estilo de vida, que não muda nossas histórias, não é reforma. É só movimento e só rebeldia. Não mudou a vida de ninguém. Desgastou e não fez nada. Não é reforma, é revolta. Cuidado. Dentro do coração de cada homem e mulher mora um reformador e um revoltado. Mate o revoltado para que o reformador se levante. Só pode reformar quem honra, ainda que seja desonrado. Só pode reformar quem se mantém sem dizer besteira, ainda que seja acusado e acusada. Só pode reformar quem continua amando, ainda que seja rejeitado, abandonado e apedrejado. Só pode reformar quem se desgasta, ainda que todos se poupem. Reforma é diferente de revolta. Então Lutero começa a traduzir a Bíblia. Então sola escritura é Bíblia para todos. Agora não só os padres poderiam ler em latim, mas agora todo o povo poderia estudar a Bíblia nas suas casas. Poderia ter uma Bíblia para ler. Vai estudar isso, você vai encontrar isso no YouTube. Você vai encontrar isso no filme de Lutero no Netflix. Vai estudar, que você vai se apaixonar pela história. Pelo que Deus pode fazer a cada estação. Então o que acontece? Agora as famílias alemãs começaram a ter Bíblia. As famílias alemãs começaram a dentro das suas casas ler a Bíblia. E começaram a se reunir naquilo que inicialmente virou, não era uma igreja, mas o povo protestante. A luz voltou para dentro das casas. Porque diz que essa palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pessoas começaram a ter suas vidas completamente mudadas porque a Bíblia voltou para as casas. Cuidado, porque essa Bíblia custou caro. Essas traduções custaram caro. Eu te indico, inclusive, a Bíblia de Estudo King James. Ela vem dessa versão original logo após da tradução para o inglês da Inglaterra, que começou a se espalhar a tradução. Do alemão começou a ir para outras línguas, e para outras línguas, e para outras línguas. O que Lutero começou na Alemanha, hoje você come dos frutos no Brasil. O que você está fazendo para deixar fruto para gerações? Que às vezes você acha que vai mudar a vida de um, e Deus está levantando você para soprar a voz dele entre gerações. Talvez hoje você não entenda a seriedade disso, e você até esquece que tem uma Bíblia no celular. Às vezes você até vem no culto, mas durante a semana você não lê essa Bíblia que custou tudo a um povo, que custou tudo a Lutero, que custou tudo a sua casa, que custou tudo a gerações, que custou tudo. Custou, porque Hus, que foi um pré-reformador, antes de Lutero vir, ele foi queimado numa fogueira por querer traduzir a Bíblia. Vai estudar. E Hus, em alemão, também significa ganso. E quando ele estava sendo queimado, ele começou a profetizar. Ele disse: hoje vocês queimam e matam o ganso, mas daqui a alguns anos se levantará um cisne e ele trará a palavra para todo aquele que anseia conhecer e amar a Deus. Ele profetizou Lutero.
Anos depois, Lutero se levanta, porque um homem e uma mulher de Deus não morre. Um homem e uma mulher de Deus anuncia a próxima geração. Um homem e uma mulher de Deus vive para que a palavra continue brilhando dentro de cada um de nós. Não viva superficialidade espiritual. Não viva muita opinião e pouca revelação. Opinião você vê na internet. Revelação é mergulhando na palavra. Nós não seremos uma igreja forte, por um lado, e fracas de Bíblia e de teologia. Nós seremos um povo como os bereanos. Sabem quem eram os bereanos? Eram aqueles que chegavam na igreja, a pregação estava acontecendo, eles estavam aqui, ó. Palavra. Chegam nos lugares e as pessoas, não, mas isso, mas aquilo. Não, vem cá. Palavra. Quando meus filhos me perguntam alguma coisa, eu não preciso ser ranzinza, religiosa e chata, mas eu digo, filho, vem cá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. O que eu estou dizendo a ele? Quando tiver dúvida, corra para a palavra. Quando tiver medo, corra para a palavra. Quando tiver feliz, Davi e Alice, corram para a palavra. Porque se um dia eu e seu pai não estiver aqui, a palavra permanece. Quando você não souber o que fazer, quando não souber gerir a tua casa, quando for um pai de família, filha, quando você não souber decidir, quando for uma mulher adulta, deixa eu te dizer, a palavra nunca falhou. E nunca vai falhar. Nas minhas maiores alegrias, eu declarei que Ele é bom. Nas minhas maiores dores, eu disse, eu não estou entendendo nada. Eu acho que o Senhor está com problema comigo, mas vamos lá. Palavra. 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 Porque custou tudo para uma geração antes de você, para te custar menos. Então, sola escritura. Só podemos viver aquilo que primeiro está garantido na palavra. Está desalinhado com a palavra, não cabe na tua vida. Está desalinhado com a palavra, não cabe na igreja. Está desalinhado com a palavra, a Farol não vai fazer assim. Pode ser que todo mundo esteja fazendo, mas sola escritura. É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra, ela me dá base. Voltar à escritura é mais urgente do que nunca. Sabe, Deus não fala por meme, desculpa. Você é louco, não compensa. Compensa. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida que eu Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Então se eu vivo Ele, tudo compensa. Porque a palavra fala, ei, palavra. Porque a Bíblia me ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aquilo que parece a maior perda vai compensar. Vai valer a pena. Porque Ele continua no controle. Sabe, na época da reforma, o grande problema era a falta de acesso à palavra, a Bíblia. Hoje o problema é falta de tempo para abrir. Se antes o povo não tinha uma Bíblia para ler, hoje você tem, mas te falta tempo para querer. Vai sair todo mundo aqui hoje abrindo bem muita Bíblia essa semana. Segunda sola fide, só a fé. Romanos 5:1 diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Lutero, lendo Romanos, descobriu algo revolucionário. Sabe o quê? O justo viverá pela fé. Foi isso que ele descobriu. Ninguém pregava isso. Diziam que sim, que o justo ia viver por indulgência. O justo vai viver se fizer aquilo. O justo vai ser se pagar a penitência. Justo vai ser. Então todo mundo podia dizer o que queria, porque o povo não lia a Bíblia. Todo mundo podia fazer o que queria, porque o povo não lia a Bíblia. Ninguém tinha revelação. E Lutero estava dizendo, justo viverá pela fé. Às vezes você é tido como um doido, como um revoltado, só porque você vive a Bíblia. Meu Deus, quer batismo no Espírito? É porque eu leio a Bíblia. Meu Deus, quer que todo mundo seja feliz enquanto vive para Deus? É porque eu leio a Bíblia. Meu Deus, quer deixar a mulher pregar? É porque eu leio a Bíblia. Quer deixar os jovens profetizar? É porque eu leio a Bíblia. Quer deixar a criança ter revelação? Eu leio a Bíblia.
Quer que os mais velhos sonhem e construam histórias ainda? É porque eu leio a Bíblia. Querem que mulheres se levantem de lugares de vergonha e dor? Eu leio a Bíblia. Querem que homem que tinha um passado, um histórico ruim, seja chamado para o ministério? Eu leio Bíblia. Querem dizer que alguém que saiu desse lugar vai contar testemunho? Eu leio a Bíblia. Querem dizer, não me importa o que digam, eu leio a Bíblia. Eu conheço Jesus. O nome religião vem da palavra religare, que significa reconectar a Deus. Só que as pessoas ao longo dos anos transformaram a religião na maior distância entre os homens e Deus. Criaram caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí criaram vários caminhos agora. Caminhos impossíveis. Caminhos que parece que estão te colocando na escravidão espiritual. E esse caminho não é um caminho para te ensinar santidade. Santidade é a coisa mais linda do mundo. É dar o nosso melhor ao Senhor, é nos separar. Sabe o que a palavra santidade significa? Separado para Deus. É não ser contaminado, é não ser misturado com as coisas desse mundo. Mas criaram vários percursos complicados. Criaram vários caminhos que nos afastam mais de Deus. Criaram várias ameaças. Quantas crianças foram educadas no Evangelho aprendendo a ter medo do inferno? Não faça isso, senão Deus castiga. Criaram você com medo de Deus ao invés de apaixonado por Ele. Eu vou passar um vídeo para a mídia rapidinho. Eu sou muito reservada, gente. Mas eu vou passar algo aqui. Está num grupo da comunicação. E aí nós fomos criando nossas crianças apavoradas. Se vocês puderem projetar para mim rapidamente. E aí a religião foi isso. Eles foram colocando na gente vários medos, várias obrigações, várias regras. E a religião deixou de ser o que deveria ser, reconexão. E virou medo, virou distância. Porque a gente viu alguém dizer que amava Deus, mas naquela mesma mesa, criticar alguém para quem tinha rido há meia hora atrás. Nós começamos a ver incoerências, inconsistências, e associamos isso a quem Deus é. Começaram a dizer para a gente que não é a fé que salva. É as obras. Mentira. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta, mas que as obras não são suficientes para nos salvar. E nos ensinaram a ser bons protagonistas de ações e fracos de relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem relacionamento com Deus quer servir. Quem tem relacionamento com Deus é comprometido com a casa dele. Quem tem relacionamento com Deus quer se gastar para ele. Quem tem relacionamento com Deus não está vivendo em crise o tempo inteiro. Porque Deus ajuda essa pessoa no meio da crise. Quem tem relacionamento com Deus não dá mau testemunho. Você percebe? Porque ainda que caia, se levanta. É alguém que sabe pedir perdão, é alguém que sabe reconciliar. Se não tem fruto do Espírito, não tem relacionamento com Deus. Tem gente que só está querendo ir para o céu. Eu estou querendo conhecer Jesus todos os dias. É a historinha da Dona Creuza. É uma brincadeirinha que fala o seguinte, que Dona Creuza, belo dia, foi o arrebatamento. Todo mundo começou a subir aos céus. E à medida que ia passando na porta, todo mundo pegava, nome, fulano de tal. Pode entrar. Lembre-se que salvação é diferente de relacionamento. Mas isso é outra coisa mais profunda, a gente estuda juntos outro dia. Felipe, pode entrar. E foi dando os nomes. Quando chegou em Dona Creuza, ela começou a chorar. E abraçou aquele homem que estava na porta do céu. Eu conheço essa voz. Oh, Creuza, Jesus, você me reconheceu? Como que eu não reconheceria se todo dia eu te procuro e todo dia eu te conheço? Todo mundo tinha passado e não tinha reconhecido que era Jesus na porta dos céus dando check. Mas a Dona Creuza reconheceu. Porque relacionamento é isso, você conhece.
Você conhece, você não teme. Você ama tanto que você se compromete. Me diga, ficar casado com alguém por medo é bom? Não, o nome disso é abuso, né? E por que a gente acha que é assim que a gente faz com Jesus? É por amor. Quando estiverem prontos, vocês me avisam, tá, gente? Hebreus 10, 38 e 39 defende a mesma realidade. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Eu nunca ameacei minha filha com o inferno. Enquanto ontem nós estávamos faxinando a casa, com louvor tocando, ela fez isso sozinha. Eu saí e corri, besta, né? Mãe, é um bicho diferente. Corri para gravar. Porque eu disse, quando ela for maior, eu vou mostrar isso. Fui mandar para minha mãe, fui mandar para minha avó. Enquanto a gente estava adorando ontem... E ela estava lá sozinha, e ela estava inquieta. Eu quero a minha Bíblia de princesa, eu quero minha Bíblia de princesa, eu quero minha Bíblia de princesa. E eu não achava essa Bíblia de princesa. Tive que botar a escada no meio da faxina. E por um certo momento eu disse, ai meu Deus, ela quer a Bíblia de princesa agora. Eu não estava entendendo. Dentro de mim eu estava, vou dizer ela que depois eu dou. Mas algo me inquietou. Fui lá, achei a Bíblia de princesa. Entreguei a Bíblia de princesa para ela, voltei. Quando eu volto para a sala, estava a Bíblia de princesa que ela tinha lido. E ela estava assim, adorando, sozinha. E Deus falou no meu coração naquele momento: o reino dos céus é das crianças. Porque precisa ter a fé como de uma criança. E eu comecei a chorar e agradeci ao Senhor. Minha filha nunca foi ameaçada com o inferno, mas ela foi apresentada ao céu. Eu nunca disse à minha filha, filha, senta aqui, ajoelha assim para adorar e orar. Mas ela foi vendo a gente fazer isso. Mas ela foi sentindo a presença de Deus. E aí Jonas olhou para mim e fez, amor, vê o que a presença de Deus faz. Leva uma criança a estar de joelhos. Eu apresentei a presença. A presença do Senhor faz o resto. Pare de apresentar o inferno às pessoas. Comece a apresentar Jesus e a presença dele. E veja o que a presença dele é capaz de fazer. Sola fide. As pessoas ainda continuam tentando comprar. Não com fé, não com a própria vida, o propósito de Deus, mas comprar a bênção. Elas compram uma bênção com águas ungidas. Não me entendam. Elas compram uma bênção com paninhos sagrados. Elas compram uma bênção pagando o evento de fulano de tal. Nada contra, vai nos eventos, você investe para fazer treinamento para trabalho, quanto mais para o evangelho. Evento tem custo. Evento não é culto de domingo, não é culto de quarta. Tá isso, as crianças comem do bom e do melhor. Você não paga nada. Tudo bem, vá, mas o que eu estou dizendo é que tem gente que acha que isso é salvação. Isso é manutenção, tá? Isso é investimento. Mas isso não é salvação. Tem gente comprando salvação com comportamento, com roupa. Tem gente comprando salvação paparicando. Tem gente pagando salvação. Tem gente que não dizima, não oferta. Tem gente que dá aqui para dizer, vai que Deus fica com problema comigo. Você já está dando com o coração errado. Você percebe? Para de comprar o que não teve preço. Custou tudo para Jesus, mas foi de graça para você. Pelo amor de Deus, ame o evangelho. A mentalidade do merecimento. E ela é inversa também. Eu faço, eu sou parte, eu mereço. Eu e tu não merece nada. Tudo que nós temos é pela graça. Tu não merece. O teu marido e tua mulher que está do teu lado, o nome disso é graça de Deus. Tu não merece os filhos que tu gerou. Isso é presente dos céus. Tu não merece o dom que ele plantou dentro de você. Não é sobre merecimento. Porque se for sobre merecimento, bora. Todo mundo vai tirar o sapato e vai embora agora. Descalço, pé rapado como nasceu para ser. Nu você veio ao mundo e nu você voltará. Você não merece. Trate com honra o que você tem. É pela fé. Tem coisa mais absurda do que achar merecedor. Nós viemos da cultura onde nós merecemos um salário. Então nós começamos a querer merecer tudo em Deus. A gente acha que alguém só vai se converter se a gente fizer isso, isso e aquilo. Não. Comece a aprender a descansar. Porque se você não viver pela fé, você vai viver pela cobrança.
Se você não viver pela fé, você vai viver pela culpa. Se você não viver pela fé, você vai dizer: é porque eu não fiz aquilo que aconteceu isso. Você vai procurar culpados na tua história. Se você viver pela fé, você sabe que a gente planta semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso é fé. Isso é fé. A fé não é o que eu consigo fazer. A fé é o que Ele já consumou. Isso aqui é parte do meu propósito. Paulo dizia: ministra pregar o evangelho, senão eu morro. É tipo assim. Alguns aqui têm outros chamados. Mas sabe de uma coisa? Quando eu chego na minha casa e as portas se fecham, essa mesma intensidade eu entrego lá dentro para o meu marido e para os meus filhos. Porque Deus não me ama porque eu estou aqui pregando a palavra. Sou eu que amo tanto Ele que quero pregar. Quando eu chego na minha casa com essa mesma intensidade, eu me dedico. Eu sirvo ao meu marido, eu sirvo aos meus filhos, assim como eles também se entregam. Sabe por quê? Porque fé não é merecimento. Minha filha não acha que amanhã eu vou acordar e ela vai ter que fazer alguma coisa para ganhar café da manhã. Ela sabe que vai ganhar porque ela, o que? Ela confia em mim. Então ela sabe que eu vou dar café da manhã para ela. Mas o meu filho, que já é maior, ele confia em mim. Igualmente. Mas quando eu faço algo para ele, ele já olha para mim e faz: poxa, mãe, muito obrigada. Eu ensinei isso a ele, não. Porque a maturidade levou ele a entender que a fé, que confiar em alguém e ser correspondido é um presente. Então ainda que ele saiba que eu vou fazer o café da manhã dele, quando eu faço, ele continua dizendo: muito obrigada. Porque a gente começa a entender que tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo é graça. É pela fé que eu e você somos salvos. Alguém te cobrou para entrar na igreja hoje? Que bom. Sola fide. A fé não é moeda de troca. A fé é confiança no caráter de Deus. Fé não é sentir. Sabia disso? Fé é crer. Fé não é: eu estou sentindo que eu estou com fé. Não. É dentro dessa situação, eu tenho fé. Sabe o que é fé? Deus, eu confio em Ti. Eu vou fazer o que eu posso. E o que eu não posso já está contigo. E ter paz. Sabendo que o Deus que você não vê com teus olhos é aquele que você vê o tempo inteiro agindo de maneira sobrenatural na tua história. A fé é o alicerce da nossa salvação. Sem fé, como é que você crê em salvação? Fé é a firme esperança. É o firme fundamento. É onde eu me seguro. Na confiança de quem Deus é. 3. Sola gratia. Só a graça. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça vocês são salvos. Por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A igreja antes ensinava que fé se comprava que salvação se comprava com indulgência. Pagando para ser perdoado. Tu já imaginou, cada vez que tu fosse pedir perdão a Deus ia pagar? Tem gente aqui que ia estar no negativo. E já imaginou, tu deu aquela vazada. Tu já ouviu essa expressão? O crente vaza. Pss, que nem panela de pressão, vaza o óleo, tá errado. Aí ele vai lá, imagina uma briga no trânsito. Aí tu brigou no trânsito, tu tem que vir aqui na igreja e pagar. Ué, briguei no trânsito, chamei ele de arroz doce. Tá aqui, 300. Ah, ok, está perdoado. Aí mais tarde, tu arengou com teu marido. Você quer 6 meses, não troca esse chuveiro. Preguiçoso. Aí, em vez de você pedir perdão a Deus, pedir perdão ao marido, eu vim aqui na igreja, 500. Xinguei o marido. Fofocou. Ligou para a irmãzinha. Então, queria pedir oração. Fofoca de crente, fofoca de crente. Queria pedir uma oração pela irmã Zureide. Você sabe, né? Tá passando um momento difícil, brigou com o marido. Chamou ele de arroz doce. Mas eu só quero orar por ela. Acabou de fofocar gospel. Sentiu o mesmo efeito. A Bíblia diz que a fofoca é como um bom bocado. Sobe doce, mas depois desce amargo. Provérbios, lê a Bíblia. Sola a escritura. Aí voltou na igreja pagar mais 1.000. Porque ainda pecou como crente. Tu ia passar o dia pagando penitência para poder ser salvo. Aí Lutero diz: não, é pela graça sois salvos. Agora imagina que a Bíblia já estava precavendo o que iria acontecer no futuro. Pela graça,
Porque a nossa natureza humana, ela sempre caminha para o mesmo lugar. É quando nós temos a natureza de Cristo que nós fazemos diferente. Nossa natureza na carne, ela caminha para o mesmo lugar. Divisão, disputa, mentira, fofoca, egocentrismo, prepotência, baixa autoestima. É nossa natureza carnal. Então Deus já sabia que a gente precisaria da graça. Não é pelo que você se garante, é porque em Cristo garante que você é. E aí a reforma grita uma verdade. Essa frase aqui que Deus colocou no meu coração, eu amei. A salvação é um dom, não um produto. Você não vem na igreja e pega na prateleira a salvação. Você não vem na igreja, quanto que custa? Não, a salvação é um dom. Ele já pagou o preço, está consumado. A Bíblia diz, está consumado. Tu nunca negociou com Deus, vou te mostrar como é que tu negocia. Senhor, se o Senhor for lá e resolver essa situação, Pai, eu vou mudar. Você começa a dar condições a Deus. Senhor, se você trabalhar nisso, Pai, eu vou perdoar cicrano. Pai, se você fizer, eu vou fazer. Negociou agorinha. Acabou de botar um preço na salvação. Acabou de pôr um preço no relacionamento com Deus. Qual é o preço? Uma ação que você vai entregar para Ele em troca. Não, você faz para Deus e confia nele. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Salvação é dom. Salvação não é produto. A graça é escandalosa. A graça é uma coisa escandalosa. Ela dá sem você merecer. A graça era minha vizinha do pão de queijo. Sem nada merecer, ela batia na minha porta e fiz sair uma fornada quentinha. Oh, aleluia. Davi comia um atrás do outro, não tinha Alice ainda. É porque a graça, ela é escandalosa. Ela chega tomando o ambiente, ela chega fazendo diferença. A graça é que nem uma tia do Kids, quando leva doce para as crianças ou bolo de chocolate, ela chega com a fornada, só põe a fornada no fogo, derrama aquele chocolate derretido, joga aqueles confete, e a professora chega na escolinha e as crianças, hoje tem bolo! Porque a graça, ela é escandalosa, e quando ela chega, ela enche o ambiente. A graça não negocia a sua salvação. Sola gratia, só pela graça. A graça não se compra, a graça se recebe. A graça não tem um preço, a graça tem um valor de sangue por Jesus. E quem recebe de graça é transformado. Pessoas perdoadas perdoam. Pessoas perdoadas perdoam. Gente que não se sente perdoado está sempre se botando um empecilho. Não, mas sei o que fulano fez, que ciclano fez. Não tem impossível pro perdão. Não tem. Talvez você pega a tua história, mas Deus nunca vai me perdoar disso. Tu sabe, tu é Deus. Porque a palavra diz que a graça, ela vai nas minhas impossibilidades. Se eu conhecer a palavra, eu sei que Deus que eu sirvo, eu sei que Deus que é. A graça é nosso oxigênio, minha gente. Sem a graça, a gente já teria sucumbido. Sem a graça, a gente já teria desistido. Quanta gente aqui já pisou na bola? Quando a gente era pequena e minha mãe ensinava a gente de uma maneira muito didática o evangelho, nós tínhamos uma cachorrinha chamada Tilly. E Tilly, toda vez que fazia o número 2, as necessidades, ela tinha uma mania, não sei se vocês já viram aquele cachorro, ela botava a patinha assim, saía arrastando o bumbum. E ela deixava um rastro na sala de casa. Lindo, né? Maravilhoso. Quando a gente fazia uma besteira em casa, minha mãe dizia, assuma, porque vai ser de um jeito. Mas se você não assume, você é que nem Tilly. Faz a necessidade e ainda sai arrastando a bunda. Por quê? Porque aquilo que você não resolve deixa um rastro. O que eu e você tenta esconder, o que a Tilly fazia? Ela queria esconder. Nem ela se suportava. Então ela saía arrastando para ver se livrava daquilo. E minha mãe dizia, a graça de Deus é como fazer a necessidade e sair limpo. Não receber a graça de Deus é sair por aí deixando um rastro e arrastando a bunda. O que você prefere? Eu já confessava logo o pecado, eu fiz. Até hoje eu tenho essa limitação. Aconteceu alguma coisa, eu já conto logo, eu fiz isso aqui errado. Porque eu me lembro de Tilly. E eu me lembro que Deus é a graça que apaga os meus rastros. Ele é essa graça. Ele é essa graça. Quando a gente esquece a graça, a gente vira religioso. Quem lembra que recebeu graça se torna grato. Qual é o oposto do religioso?
O crente grato. O crente grato. Obrigado, Senhor, não merecia. Mas o Senhor fez. 4. Solos Cristos. Somente Cristo, Atos 4:12. E em nenhum outro a salvação. Porque também debaixo do céu nenhum nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A reforma trouxe Jesus de volta para o centro. Porque antes o centro era um pedido de perdão numa confissão. Eu tinha que, antes de chegar a Jesus, chegar a algum santo. Isso me impedia de chegar diretamente a Deus nessa época. As pessoas estavam vivendo isso na Europa. Isso estava se espalhando ao redor do mundo inteiro. E Lutero estava dizendo, bem, a cruz é suficiente. A cruz é tudo que você precisa. Jesus é o que você precisa. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Senhor, quero tanto falar contigo nessa manhã e de colocar meu coração diante de ti. Isso antes era tido como nulo, como se não resolvesse nada. E Lutero estava lá dizendo, solo Cristos, Ele é o intermediador, é por meio dele, e nenhum outro a salvação, só Jesus pode salvar. Ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Solos Cristos. E hoje talvez você não colocou ninguém como mediador, mas às vezes você colocou você mesmo como centro. Você se colocou no lugar onde Cristo sai do trono e você toma o lugar e diz, bem, é tudo do meu jeito. Se Deus não fizer do meu jeito, não é bom, não é assim. Aí o evangelho vira autoajuda e não redenção. Se o homem é o centro do evangelho, não é mais evangelho, é autoajuda. Autoajuda você compra qualquer livrinho aí na livraria. Aí você muda um pouquinho sua maneira de pensar, anestesia seu problema, mas nunca resolve. Porque resolver a nossa vida é só o evangelho. É só Cristo. Eu sei que essa não é uma palavra fácil, mas eu não estou pastoreando uma igreja de gente fraca, imatura e superficial. Eu estou pastoreando uma igreja profunda, que sabe o que é a palavra, conhece de onde veio e sabe o que são as 5 solas. Porque se você não sabe as 5 solas, você não sabe a base da sua fé. E se você não aprendeu até hoje, depois de muitos anos na igreja, tem algo errado. Cristo é o centro. Cristo não é um acessório. Cristo não veio só para melhorar a tua vida. Cristo veio para mudar a tua história. Ele não é parte da nossa história. Ele é a nossa história. E por fim, a 5ª sola. Soli Deo glória. Somente a Deus a glória. 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A reforma começou onde tudo terminou. Quando Jesus foi ressurreto aos céus. E os discípulos se dividiram, em várias regiões para difundir o evangelho. O evangelho começou para dar glória a Deus. O evangelho começou a ser dividido. A igreja nasce para dizer que a honra, a glória e o poder pertencem ao Senhor. Lutero voltou esse caminho e hoje eu quero nos convidar a voltar a esse lugar onde a glória é de Deus, a maneira é de Deus. E eu volto para o lugar onde eu comecei. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O altar é lugar de sacrifício e não de autopromoção. A glória de Deus. O altar não é um lugar onde eu me protejo e prego alguma coisa para te ofender. O altar não é um lugar onde eu me justifico e digo eu sou bom, independente do que esteja acontecendo aí fora. O altar não é um lugar onde eu mostro os meus dons. O altar é o lugar onde eu entrego a minha oferta suave e agradável. O altar é um lugar feito para a glória de Deus e não para a minha. O altar é um lugar onde flui poder para a tua vida. Porque o altar, gente, não é para ser físico. Ele é um altar físico que é uma consequência. Isso ser construído é consequência. O altar primeiro tem que ser um lugar espiritual. Quando essa igreja nasceu, nós começamos a consagrar esse altar, porque nós entendemos a seriedade. O altar é lugar de entrega. O altar é lugar quem sobe tem que liberar sobre você bênção. O altar é um lugar onde os ministros têm que estar aliançados com Deus. O altar é um lugar onde nosso coração tem que ser santo. O altar é um lugar onde a gente não pode negociar os valores e os princípios da palavra. O altar é o teu coração todos os dias. Quando você se levanta pela manhã e faz da tua casa um altar e você liga um louvor, você está dizendo: Senhor, Tu é a honra, Tu é a glória e Teu é o louvor para sempre, sempre, sempre. A maneira como você vive é um altar. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória, a honra, a força e o poder. O altar é lugar de entrega. Seu coração tem que ser esse lugar.
Quando Deus é glorificado, o céu se manifesta. Sabe por quê? Porque quando você diz para Ele que Ele é o teu tudo, você está saindo do centro, você está tirando as suas teorias do centro, você está tirando as suas preocupações do centro, e você está deixando Ele se manifestar e dizendo: Senhor, eu estou saindo para que o Senhor possa fazer. Só lhe deu glória, só lhe deu glória. As 5 solas foram um grito de fé no século 16, mas continuam sendo um grito profético no século 21. Sola Escritura, a Bíblia é suficiente para mim e para você. Sola Fide, a fé ainda é o caminho. Sola Gratia, a graça, escândalo e salvação. Solo Cristo, Jesus é o centro na minha e na sua vida. E só lhe deu glória. Tudo ainda é para a glória de Deus. O mundo muda, a cultura muda, a igreja se moderniza, mas o evangelho nunca envelhecerá. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Cristo.